Na aula de hoje, nós teremos como objetivo identificar os elementos de coesão textual. Relembrando um pouco a aula passada, trabalhamos a questão dos elementos de referencial, né, ou sequencial. Lembrando que esses elementos são aqueles que servem para fazer a conexão das ideias dentro de um texto. Também a relação, né, a relação de um parágrafo para outro, conexão entre eles, e ajuda a eliminar a repetição. Os elementos coesivos, eles ajudam você a utilizar determinadas expressões que vai evitar uma repetição dentro do seu texto. Lembrando que em cada parágrafo você só pode escrever uma palavra uma vez. Não pode ter repetição de palavras. Então, para isso, é muito importante conhecer os elementos de referência, que tanto servem para ligar as ideias, mas também servem para fazer a substituição de determinados termos. É importante que você perceba a necessidade de utilizar os elementos de coesão tanto dentro dos parágrafos, que a gente chama elementos intraparágrafos, quanto utilizar entre os parágrafos, que a gente chama entre interparágrafos. Então, na aula de hoje, vamos perceber como é a utilização desses elementos, que está relacionado à competência 4 no Enem, né? Que é exatamente observar se o estudante tem domínio dos elementos, dos mecanismos linguísticos. Então, vamos perceber dentro da introdução, do desenvolvimento da conclusão, o uso desses elementos. Abordando um pouco a introdução, ela é formada por 4 partes importantes. A primeira, a apresentação, quando você apresenta o tema. A segunda, quando você contextualiza, ou seja, você traz para uma realidade atual. A tese, que é a sua opinião, e o argumento, que é aquilo que você quer abordar dentro do seu texto, que você vai falar sobre ele. Como exemplo de apresentação, a gente tem aqui uma redação feita com o tema sobre a pandemia. Então, nessa introdução, a pessoa escolheu um exemplo de introdução com alusão histórica. E ela apresenta utilizando a questão da influenza, do vírus influenza, no ano de 1918, né? Então ela cita a questão ela apresenta de uma forma assim: após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, o vírus influenza sofreu uma mutação genética e provocou uma pandemia que se espalhou de maneira célebre ao redor do globo. Então, ela apresenta trazendo algo que aconteceu em 1918 e contextualiza, ou seja, traz para a realidade atual, mostra o que aconteceu recentemente, de forma análoga, ou seja, semelhante. Recentemente, na China, um novo vírus denominado de Covid-19, o coronavírus, sofreu uma modificação e se dispersou aceleradamente através de continentes. Então, perceba que essas palavras que estão em vermelho são elementos de coesão, sempre fazem a retomada. Então, na apresentação você vê o se, que faz uma retomada à pandemia, e aí nessa contextualização você vê de forma análoga, ou seja, comparando ao que foi dito anteriormente, a pessoa utilizou o elemento coesivo para fazer essa conexão de uma ideia a outra, certo? Aí vem a tese. O que é a tese? É a ideia que a pessoa tem sobre esse problema. Então,
Tal situação torna-se uma problemática grave. Então, ela já usa até a palavra problemática, que é para expressar que esse problema da pandemia, do vírus, é um problema grave. Então, a tese dela já é isso, né? Uma vez que esse vírus possui alto índice de contágio e oferece emergência na saúde global. Então, a tese da pessoa é exatamente sobre a problemática que é grave, certo? Na opinião dela, isso é grave. Já mostra a tese. E como argumento, então, desse modo, aí outro elemento coesivo, né? Faz uma retomada ao que diz anteriormente, a situação se torna ainda mais grave, seja pela omissão governamental de alguns países, seja pela negligência comportamental da sociedade. Então, a pessoa traz dois argumentos, que ela diz que a situação se torna mais grave por duas questões. Primeiro, pela omissão governamental de alguns países. Segundo, pela negligência comportamental da sociedade. Então, lembre-se que no desenvolvimento, quando você traz dois argumentos, você tem que fazer dois desenvolvimentos, dois parágrafos, um para cada argumento desse, tá? E aí tem outro exemplo de redação, que aí também faz uma alusão também histórica, se remete a um livro, a uma passagem bíblica, né? A Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, narra a história do povo egípcio que sofreu com as pragas e doenças que os assolaram durante um longo período. E aí a pessoa apresenta o tema, relembrando um fato histórico que aconteceu em séculos anteriores. Aí contextualiza como, em nossos dias, veja que ela traz para o momento atual, não é diferente, visto que existem diversas doenças como o coronavírus, que acometem a população mundial. Ou seja, na tese, a pessoa já traz dizendo que existem diversas doenças como o corona. Então, na tese dela, ela mostra que essas doenças elas também acometem a população mundial. E argumenta como, em meio a esse cenário, veja que todas essas palavrinhas em vermelho fazem retomadas ao que está sendo dito, né, anteriormente. Então, em meio a esse cenário, que cenário? Esse cenário aí de doença, né, de problema da pandemia, observa-se o quê? A falha estatal. Aí ela vai mostrar que falha é essa, com dois argumentos. Primeira falha, fiscalizar o fluxo de pessoas. E segunda falha, né, é a contenção de doenças. Então, falha estatal tanto em fiscalizar o fluxo de pessoas em suas fronteiras, quanto na contenção de doenças. Tá? Uma terceira redação, bem rápido para você observar, é uma redação, é uma introdução que faz uma citação, usa uma fala de Platão, do filósofo, e aí usa entre aspas, porque toda citação direta precisa vir entre aspas, certo? Então, de acordo com o filósofo Platão, a qualidade de vida tem tamanha importância que precede a própria existência. Aí vai contextualizar, olha só. Entretanto, usa um elemento coesivo de oposição. Esse elemento, entretanto, é para opor a ideia que estava anteriormente. Entretanto, no Brasil, a população tem se distanciado dessa realidade por causa do coronavírus. Aí houve um errozinho da pessoa que escreveu coronavírus de forma errada. Veja, essa contextualização é uma oposição da ideia anterior. Por quê? Platão disse que é importante, o importante não é viver, mas viver bem. Então, no Brasil não está se vivendo bem. Por quê? Por causa do coronavírus. Aí ela vem com a tese. Isso, olha só, faz uma retomada, isso se evidencia não só pela falta de infraestrutura do SUS, Sistema Único de Saúde, mas também pela paralisação das aulas. Então, ela vai mostrar, na tese dela, que esse distanciamento dessa realidade, né, de viver bem, se evidencia não só pela falta de estrutura do SUS, mas também na questão da educação, né, na paralisação. Um parênteses aqui, eu não colocaria essa questão da paralisação. Ficou solta essa ideia aí, né? Foi uma falha que a pessoa não amarrou bem essa ideia, não concluiu bem o que ela quis dizer. Então, se ela
tivesse usado só a ideia do SUS, estava suficiente. E argumenta, ó, desse modo, outro elemento coesivo, mostra-se a necessidade de medidas para que uma sociedade integrada e o bem-estar social sejam alcançados. Então, ela argumenta com a questão da necessidade de se tomar medidas, tá? Qual é a primeira medida? Uma sociedade integrada e o bem-estar social, né, para que sejam alcançados isso. Só relembrando uma coisa. Quando você vai fazer a introdução, certo? Se você traz um argumento, você só precisa trazer um desenvolvimento, certo? Se você traz 2 argumentos na sua introdução, você precisa de 2 desenvolvimentos, ou seja, de 2 parágrafos para desenvolver os argumentos, tá? Vamos dar um exemplo aqui com uma redação que usou 2 argumentos. Essa daqui do exemplo da Bíblia Sagrada. Vamos aqui perceber como foi que ela utilizou. Aí eu trago a redação inteira para você poder observar como foi a produção dessa redação, tá? Só salientando, teve falha nessa redação, a pessoa não ganhou 1000, mas eu trago porque é uma linguagem fácil e simples de entender. Então, quais foram os argumentos dela? Primeiro, ela mostra que há uma falha estatal, ou seja, do Estado. Qual é a falha? Primeiro, a falha em não fiscalizar o fluxo de pessoas em suas fronteiras. É a primeira falha. E a segunda falha, quanto à contenção das doenças, né? A questão do controle, de realmente fazer com que a doença ela consiga ser controlada, né? Aí, vamos ver aqui no primeiro desenvolvimento, primeiro parágrafo que já tem a ver com o desenvolvimento. Observe, todo início de parágrafo de desenvolvimento, você precisa utilizar um elemento coesivo. Para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu sugiro que você utilize sempre um que vai evidenciar uma primeira ideia. Então, em primeira análise, observe aí, a pessoa utilizou o elemento coesivo em primeira análise. Notamos que não há cuidado com o deslocamento populacional do mundo globalizado. Lembrando que a primeira falha foi fiscalizar o fluxo de pessoas. A pessoa aqui ela conseguiu fazer a abordagem sobre a questão do fluxo. Deslocamento tem a ver com fluxo, né? Isso, olha o elemento coesivo, ocorre devido à negligência dos chefes de Estado. Olha aí, falha estatal. A negligência é uma falha. Em que o não fechamento das fronteiras propiciou o rápido alastramento do Covid-19 nos centros urbanos, como o ocorrido na Europa, principalmente na Itália, por irresponsabilidade política com a não observância, a quarentena proposta pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Pode-se entender esse quadro, olha aí o elemento de referência, retomando ao que foi dito, conforme o pensamento do filósofo grego Platão, em que o castigo dos bons que não se envolvem na política é serem governados pelos maus. Ou seja, usou uma citação aí indireta. Não, veja que não está com aspas. A fala de Platão, ele só apenas parafraseou. Ele dizia, ó, conforme o pensamento dele, do filósofo Platão, grego, né, em que o castigo dos bons não se envolvem na política é serem governados pelos maus. Aí, caso similar, ou seja, caso similar ao que aconteceu, né, anteriormente, ocorrera no Brasil, em que o próprio presidente da República não respeitou inicialmente o isolamento social. Eu queria que você observasse essas palavras que estão em vermelho, elas são chamadas de elementos de coesão, porque elas fazem referência ao que foi citado anteriormente. E lembrando que todo início de parágrafo do desenvolvimento precisa vir um elemento de retomada, ou um elemento que vai mostrar a conexão de um parágrafo a outro, tá bom? O segundo desenvolvimento, o segundo argumento, tem a ver com a contenção das doenças, né? O controle das doenças. Então, consoante a isso,
a isso que foi dito anteriormente, tá? Outro fator agravante é a capacidade limitada dos postos de saúde. Ou seja, quando se fala em capacidade limitada é porque, né, os postos de saúde não têm estrutura, não tem como controlar, né, a doença, né, ferindo as leis locais que regem o setor. Apesar de cada país ter sua organização de saúde, todos são regidos pela OMS. A pessoa cometeu um erro aí, porque a organização de saúde era para ser em minúsculo, e ela colocou como se fosse nome, né, um nome próprio. Não é. Porque pode ter sua organização, aí a organização é de uma forma geral. Todos são regidos pela OMS. Aí sim. Né? No Brasil não é diferente. No entanto, o elemento aí de contradição, observamos o desrespeito ao artigo 196. Olha o repertório da pessoa. Ela usou o artigo da Constituição Federal, que garante a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, sejam um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Tal ideia, olha o elemento de referência, a ideia de quem? O artigo, né? Não se observa na prática. Todavia, um elemento de contradição aí, uma vez que tal dispositivo legal, ou seja, esse dispositivo é a lei, né, é ignorado em diversos países. Notamos pessoas sem atendimento adequado nos centros de saúde e sem um tratamento eficaz. Tem a ver com a questão de o não cuidado com a doença aí, ocasionando a morte de muitas pessoas pelo coronavírus ao redor do mundo, né? A contenção de doenças, tá? Veja no início desse parágrafo que a pessoa utilizou um elemento de retomada. Eu queria que você observasse o seguinte: todas as três partes de uma redação precisam ter elementos de coesão, tá certo? Vamos tratar agora, por último, da conclusão, que ela tem 5 elementos importantíssimos. E eu queria que você observasse que a conclusão, ela é a solução. É chamada de proposta de intervenção. Na sua redação dissertativa, argumentativa, você tem que trazer uma proposta. Essa proposta precisa de ter elementos. Quais são os elementos? Na redação, uma das redações que a gente tratou, tá? Eu vou mostrar aqui bem rápido os 5 elementos. Bem rápido, você vai dar uma olhada aí, certo? Governo federal, seguir os protocolos de saúde, reduzir os números de casos por meio de verbas governamentais, a fim de encontrar uma vacina. Assim, talvez o problema possa ser solucionado e a pandemia atual possa ser estagnada. Veja, eu quero que você observe agora esses 5 elementos aqui, na conclusão. Qual o primeiro elemento? É o agente. Nessa redação, olha, portanto, a pessoa concluiu aqui com um elemento conclusivo, certo? É um elemento de coesivo, de conclusão. Você pode usar portanto, enfim, desse modo, né? Quem é o agente? O governo federal. Qual é a ação? É o que está em verde. Tá? Então, primeiro elemento, o agente. O governo federal de cada país deve seguir os protocolos de saúde e reduzir o número de casos. Qual é a ação dele? Seguir os protocolos de saúde e reduzir o número de casos. Isso deve ser feito por meio de verbas governamentais, é o terceiro elemento. Então, primeiro elemento, agente. Segundo elemento, ação. Terceiro elemento, meio. Por meio de quê? O que é o meio? O meio é a maneira, é o modo como vai ser feita essa ação. Aí ele está dizendo que o meio é através das verbas governamentais. Investidas na infraestrutura de hospitais e pesquisas a fim de encontrar uma vacina. A fim de, essa expressão a fim de, tem a ver com finalidade, tá? É o quarto elemento importante para a conclusão. Então, relembrando, primeiro, agente, segundo, ação, terceiro, meio, quarto, finalidade.
Tem que ter uma finalidade. Para que essa ação vai ser feita? Né? Para quê? Para encontrar uma vacina. Tá? Ademais, essa expressãozinha aí, ademais, é um elemento coesivo que tem a ver com adição de ideia, ou seja, a pessoa vai trazer outro agente. Veja que está em azul aí. Ademais, a Organização Mundial da Saúde deve promover em nível mundial palestras educacionais. Um segundo agente, uma segunda ação. A Organização Mundial é o agente, é outro agente que deve promover em nível mundial palestras educacionais. Aí a pessoa usou de novo, por meio de ambiente virtual. Eu não utilizaria de novo por meio, eu utilizaria através de, porque não pode usar, lembra? Não pode ter repetição de ideia no mesmo parágrafo. Aqui teve, já foi um erro. Através de meio de ambiente virtual. Os cursos deverão ocorrer gratuitamente com médicos que informem aos internautas como agir neste momento. Já é um detalhamento que a pessoa dá. A finalidade, ela usou a própria palavra mesmo, a finalidade de tal feito encontra-se em diminuir, a finalidade qual é? Diminuir o percentual de casos e proporcionar consciência coletiva. Então, mais uma vez, a pessoa utilizou outro agente, outra ação, outro meio, outra finalidade. Certo? Qual foi o detalhamento que ela deu? Assim, você pode utilizar esse para concluir sua ideia assim, talvez o problema possa ser solucionado e a pandemia atual possa ser estagnada. Então, ela deu detalhamento. O que é o detalhamento? É o resultado de tudo. Com essas ações todas, com tudo isso que vai acontecer, o que é que pode acontecer? Ora, talvez o problema possa ser solucionado. Não é a solução de um problema que você vai trazer? E a pandemia atual possa ser estagnada, certo? Só voltando aqui, lembre, eu citei só apenas um agente. Uma sugestão, utilize só um agente, utilize só uma finalidade, não bote mais do que uma, porque vai dar trabalho. Se você quer enriquecer, quer fazer uma redação grande, tudo bem. Mas se você perceber que na sua redação as linhas já estão se acabando, né? Já não dá para completar as 30 linhas, use somente um agente, use somente uma ação, um meio, uma finalidade e um detalhamento, tá ok? Se você fizer isso, você já cumpre a sua competência 5 perfeitamente, certo? Então, relembrando, nossa aula de hoje nós tratamos sobre os elementos de coesão. É muito importante você escolher um elemento para cada início de parágrafo do desenvolvimento. Você escolhe um e trabalha com ele em todas as suas redações que você for produzir. Você pode botar no primeiro argumento em primeiro plano, ou primeiramente, a princípio, numa primeira análise. No segundo argumento, você pode botar além disso, de outra parte, por outro lado, sob esse viés, outro sim, se você quiser falar bonito, né? Lembrando o seguinte, não esqueça da vírgula. Em primeiro plano, vírgula. Primeiramente, vírgula. A princípio, vírgula. A pontuação é fundamental para você garantir a competência número 1, tá? A mesma coisa aqui. Além disso, vírgula, de outra parte, vírgula. Na escrita é importante a gente usar a pontuação correta para que a ideia seja clara e coerente, tá? Na conclusão, você pode escolher também um dos elementos. Portanto, logo, diante disso, dessa forma, lembra da vírgula, tá bom? Bom, falando de quantidade de linhas, aí você talvez me pergunte quantas linhas eu devo escrever na minha redação, cada parágrafo. Na introdução, eu sugiro que você tente escrever 5 linhas no mínimo. No total, você teria o quê? 20 linhas. Aí você pode incrementar com a questão da letra maior, certo? De forma mais organizada seu texto. Se você tem uma letra pequenininha, vá treinando para fazer ela maior, tá? Agora, se você gosta de escrever bastante, você pode escrever tranquilamente 7 linhas no início, na introdução, e 7 na conclusão. E dentro, que já que vai usar citação, vai usar repertório, 8 para cada uma, nessa forma dá 30 linhas, tá bom? Bom, espero que você tenha aproveitado, compreendido essa aula. E qualquer dúvida, tem aí o canal do YouTube que você pode estar
tirando dúvidas através desse canal. E para os alunos que estão sendo acompanhados por mim, nós temos outros meios de comunicação, certo? Espero ter ajudado. Dá um like, comenta, se quiser, né? E se tiver dúvida, pode expressar a sua dificuldade aí ao vivo, né, no canal, tá bom? Um abração.